Olá, meninas! Bem-vindas a mais uma transmissão aqui do nosso cafezinho da tarde. Convido vocês a estarem conversando conosco um pouco sobre Eva. Ela é a mulher que a gente está estudando aqui no nosso estudo, né, mensal. Hoje vai ser o último estudo que a gente vai estar falando sobre Eva e a gente vai estar começando no começo do mês. Sara vai ser a próxima mulher que a gente vai estar estudando. Vou esperar vocês começarem a entrar aqui no nosso estudo. Boa noite, Janaína. Boa noite, Laís. Vou esperar vocês começarem a entrar aqui para a gente começar sobre o estudo. O estudo de hoje não vai ser muito demorado, mas eu quero clarificar um pouco sobre como é que eu tô preenchendo o questionário. Eu quis fazer um estudo específico para... Oi, Gleiciane, oi, Érico, oi, Rê, para o questionário, para poder ajudar vocês a estarem preenchendo de vocês. Eu acredito que uma das maiores dificuldades que vocês têm tido é quanto ao questionário. Vocês não estão conseguindo, né, algumas de vocês preencher, encontrar... Algumas não têm Bíblia de estudo, me perguntam como podem preencher, né? Eu tô querendo ajudar vocês a estarem se organizando, né, nisso. Então, esse daqui, ele é o Planner Mulheres Como Eu, né? O estudo foi desenvolvido pelo nosso Ministério Cafezinho da Tarde, me levou 1 ano planejando esse estudo, e a gente comprou de uma empresa a diagramação, e daí a gente comercializa essa diagramação do planner no nosso site, né, na nossa lojinha. Tá melhor agora, Tatiana? Tatiana tá falando que o áudio tá um pouco baixo. Vou tentar me aproximar mais um pouco aqui do device, então. Olha, essa página, ela tá no capítulo de Eva. O meu já tá aqui com as minhas abas também, que estão lá na loja. Esse aqui é o capítulo de Eva. E tá aqui os estudos que a gente já fez em Eva. E o estudo 5 é o questionário, né? Eu coloquei em uma ordem aleatória os estudos, eles não estão numa ordem específica. À medida que eu fui escrevendo, que eu vi que era conveniente, eu fui fazendo. O questionário histórico, eu fiz a ordem das questões, né, para serem respondidas de acordo com um livro que eu estou lendo, se chama Toda Mulher na Bíblia, e esse livro, ele tem, para cada mulher, deixa eu ir lá em Eva para vocês verem, tá aqui Eva. Ele tem justamente essas coisas, ele tem o seu papel nas escrituras, seu relacionamento, o significado do seu nome, os seus relacionamentos pessoais, tal. E daí eu decidi pegar essas categorias e colocar no nosso questionário para que a gente possa estar, tanto eu pesquisando no livro e expondo para vocês o que eu encontrei, quanto vocês também procurando, né, as respostas para esses questionamentos. A primeira pergunta é a história na Bíblia, né? Tá aqui o nome do livro, Every Woman in the Bible, de Sue and Larry Richards. Então, qual é a história de Eva na Bíblia, né? Primeiro lugar que a gente tem que atentar é que Eva, ela foi criada à imagem de Deus. Então, a história dela na Bíblia foi a segunda, né, criatura criada à imagem de Deus, a segunda pessoa criada. E a segunda característica da sua história na Bíblia, ela duvidou da palavra de Deus. Então, ela foi o primeiro ser humano a duvidar que aquilo que Deus falou para ela, né, se ela comesse do fruto, ela morreria. Ela foi a primeira pessoa a duvidar que isso fosse verdade. Então, isso provocou consequências terríveis, né, para a vida dela, para a vida de todos os seus descendentes. A outra, ela provocou tentação em Adão, oferecendo o fruto. Não apenas ela caindo em tentação, né, em pecado, ela também estendeu a Adão, provocando a tentação dele, né? Ela o tentou
oferecendo o fruto. E uma característica da sua história que é linda, né, é que através dela, ela pôde estar nos abençoando com o Salvador. Oi, Dani, oi, Fábio, oi, Jucimara. Ela pode estar nos abençoando com o Salvador. Então, é uma bênção que ela, como a gente vai ver mais à frente, ela não deixou que o seu pecado a paralisasse. Ela se permitiu ser usada por Deus para que o Salvador viesse. Aí vem a próxima pergunta, né? A 2. Onde viveu em sua época e qual país é na atualidade? Então, em Gênesis a gente vê a descrição de que o Jardim do Éden, ele ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E se você for pesquisar hoje, eu pesquisei na Wikipedia online, ele fala que essa parte entre o rio Tigre e o rio Eufrates hoje em dia, ela é a maior parte do Iraque e do Kuwait, e tem algumas partes da Síria Oriental. Então, ela fica ali naquela região do Oriente Médio, e uma região de bastante conflito até hoje, né? Então, assim, essa região, ela realmente carrega uma carga de conflito, né? Se você for estudar história, você vai ver que aquela região ali, ela, como um dos berços da história, ela vai ter, assim, muito conflito. E é desde aquela época, né, até os dias de hoje. E também é uma região muito rica, né, muitos poços de petróleo, muito, muito rica mesmo. O significado do seu nome. Eva, ela significa aquela que dá a vida. Uma das meninas do meu estudo bíblico na igreja também me falou que ela pesquisou que diz que Eva significa também mãe de todos os viventes. Então, esses foram os dois significados do nome Eva que eu encontrei. Descreva sua vida cotidiana, seu papel nas escrituras. O papel dela, ela foi a mãe de todos os povos, exceto Adão. Então, todos os povos que vieram a vir, desde Adão e Eva, né, eles vieram através de Eva. Então, ela foi a mãe de todos os povos, menos Adão. Adão foi o único que Deus realmente criou do pó, e ele não teve mãe, né? Nesse sentido de ele não saiu de outro ser vivente da forma tradicional depois dele, né? Pois é, Daisy, eu falei aqui que se você for pela localização do Rio Tigre e o Rio Eufrates, pela tradição, continuando sendo os mesmos rios, seria onde hoje a gente localizaria o Iraque. Então, seria a maior parte do Iraque, do Kuwait e algumas partes da Síria Oriental. Seria mais ou menos onde ficaria ali, pelo menos depois que ela foi expulsa do Jardim do Éden, onde começa a descrição ali da Mesopotâmia. Ficaria justamente naquela região. Posição social. O que era Eva, né? Qual era a posição que Eva exercia? Que posição, o que ela exercia na sua família, na sua sociedade? Então, em primeiro lugar, ela era matriarca, ela era a mãe, né, de todos os viventes, como a gente já falou. Depois, ela era esposa e a mãe, eu coloquei avó e coloquei sogra, porque os filhos dela casaram, né? A gente não sabe bem os pormenores de como tudo aconteceu, mas de alguma forma ela tinha que ser sogra para poder ser avó, né? Então, eu coloquei sogra aqui. Tarefas diárias. Quais tarefas diárias Eva estaria exercendo? Então, eu coloquei cozinhar, coloquei cuidar dos filhos, limpar o lar. Esse lar, ela teria dois, né? Ela teria o lar antes da queda e o lar depois da queda. O lar antes da queda seria aquele lar perfeito, né? A gente não sabe como era a casa dela no jardim, mas sabemos que seria esse perfeito. E
coloquei limpar o lar. Não sei que tipo de trabalho ela faria antes da queda, mas depois teria muita poeira, com certeza. E colher, né? Ela teria que, depois da queda, tá indo colher os alimentos, quer dizer, que o seu marido plantava. Antes da queda, provavelmente eles brotariam, ele já cuidava da terra, mas com mais facilidade, né? Depois ele teria mais papel. Ludmila tá lembrando aí, o seu papel não incluiria auxiliadora idônea. Então, esse estaria como esposa. Eu coloquei como esposa. E sim, eu posso colocar o seu papel nas escrituras. Eu coloquei mãe, né? Eu não coloquei auxiliadora, mas você tá certo. Eu vou adicionar. Deixa eu pegar minha caneta. Auxiliadora idônea. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Escrever com vocês aqui. Cogestora do jardim. Essa foi ótima. Amei, Regia. Vou anotar essa também. Vão colocando, meninas. Vão me dizendo que vocês colocaram aí também, que eu vou anotando aqui. Auxiliadora. Idônea. E daí, cogestora do jardim. Vou tirar meu cactinho aqui, colocar meu cactinho aqui no chão. Poder me dar mais espaço. Co-administradora, companheira. Companheira entraria no auxiliadora, né? Eu coloquei co-gerente. Fabiana colocou co-gerente. Verdade, ó, a Ludmila também colocou governar a terra, né? Então, depois que ela saiu de lá do jardim, também tinha a terra. Vou colocar aqui. Pronto. Então esses seriam o primeiro mapa, que é o questionário histórico, né? Que é a parte histórica da coisa que eu coloquei aqui. Vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram destacar, que vocês colocaram? Pois é, a Deise está falando, né? Que ela tinha um momento no entardecer, quando ela ainda estava no paraíso, que ela ia e ela tinha um encontro com Deus, né? Então, eu posso colocar isso em tarefas diárias, o caminhar com Deus no jardim. Eu até escrevi para vocês. Eu até escrevi para vocês assim, que fala que eles ouviam, né? Quando eles estavam escondidos, eles escutaram Deus caminhando no jardim. Daí eu fiquei me imaginando que barulho teria o caminhar de Deus no jardim. Se era o barulho dos anjos cantando Santo, Santo, Santo. Se era o barulho do próprio Deus, literalmente pisando nas folhas, né? Tipo, fazendo realmente barulho. Se era a glória de Deus que estava fazendo barulho. Eu fiquei assim, foi uma das coisas que me fez ficar pensando assim, o que era esse som de Deus, esse barulho que Deus fazia quando ele entrava no jardim, né? Pronto, daí eu vou passar pro próximo, que vai ser o de aplicação pessoal. Que fala dos relacionamentos, né? E essa é a parte que eu vou estar mais focando nessa parte de Eva de hoje. Então, vou tirar isso daqui. Nessa parte, gente, uma das coisas que me chamou muita atenção foi sobre os relacionamentos pessoal dela. Primeiramente, a desobediência a Deus, né? E eu coloquei, dividi em 3, né? Características, em Deus, Adão e seus filhos. São as 3 pessoas que ela tinha relacionamento. Com Deus, eu coloquei logo a desobediência depois da perfeição, né? Você tem um relacionamento perfeito com Deus e daí ser quebrado pela desobediência.
Então, essa foi a primeira coisa que eu coloquei. Você desfrutar dessa perfeição de um relacionamento que hoje a gente tem, né? Restaurada com a graça de Jesus Cristo e que a gente já se sente tão abençoado. Imagina assim, ter essa perfeição constante. E depois o arrependimento de ter esse relacionamento quebrado por conta da responsabilidade, né? Da escolha errada dela, do pecado. E depois a reconciliação, né? Porque Deus, ele não simplesmente mandou Eva direto para o inferno. O que foi que ele fez? Ele permitiu, ele falou para ela. Nós não sabemos, a Bíblia não é clara quanto às conversas, né? Ele falou das consequências do que aconteceria. Falou que através dela viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E daí ele faz, né, a nota profética de Jesus. Jesus estaria vindo. Mas ele tece roupas para Adão e Eva. Ele continua com um plano de redenção para o homem, né? Pois é, a Laís está adicionando. A Bíblia não traz de uma forma clara, mas com certeza, né? Provavelmente a gente teria esse relacionamento também com os netos. Vou já adicionar, viu, Laís? Com Adão, a gente teria, né, o casamento perfeito antes da queda. Depois, um momento de crise. A gente sabe que quando Deus perguntou para Adão, né, o que tinha acontecido, ele falou que ela, né, ele automaticamente acusou Eva do que tinha acontecido, né? Então, assim, eu fico imaginando a cara dela, a primeira coisa, ter sido acusada pelo marido, né? Assim, o momento de crise do casamento deles, como qualquer outro casamento. E o momento de perdão, né, onde a gente sabe que eles se perdoaram. Se não tivesse se perdoado, não teriam vindo crianças, né? Então, eles se perdoaram, né? Vamos combinar, né? Se meu marido tá rindo aqui atrás. Se não tivesse se perdoado, meu amigo, não tinha tido como. Dorme em calça jeans. Não teria tido como ter criança. Então, teve essa reconciliação entre os dois. E depois disso tudo, o momento de perda, quando eles perdem o filho, né? Então, assim, os filhos, porque um foi por assassinato, o outro foi por castigo divino. Então, assim, esse foi realmente um relacionamento que passou por muito altos e baixos. Teve luto, teve muitos problemas, né? E a Fabiana tá falando aqui, muitas vezes a gente faz isso em nossos momentos de crise. A gente culpa o parceiro, ao invés de ser companheiro, né? Tentar encontrar uma solução, a gente tenta encontrar um culpado. Então, esse fica assim, um alerta pra gente. A Dani tá falando, Adão pulou fora. Os seus filhos, né? Eu coloquei aqui culpa e coloquei uma interrogação porque eu fiquei naquela dúvida. Eu acredito que toda mãe que tem crise no lar se pergunta se a culpa foi dela, né? Onde foi que eu errei? Aquela dúvida clara, né? Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? E eu acredito que ela não seria diferente, né? Ela ficava perguntando o que foi que ela fez que poderia ter causado menos destruição no seu lar, se ela não tivesse, né, comido, se ela não tivesse obedecido a Deus. Então, assim, tanta coisa que ela acabou... A palavra eu tô tentando encontrar. Ela acabou sacrificando o seu lar, né? Então, assim, isso eu acho que é uma das coisas que ela deve ter passado. Depois eu coloquei o luto, né? O luto dela ter sofrido a perda de um filho. Eu imagino o choque dela, né? Até aquele momento ela tinha visto provavelmente animais matando um ao outro, mas o choque como pessoa, de ver uma pessoa matando outra e um filho matando o outro, você ter esse choque da notícia e depois Deus manda esse filho para muito longe e você ter a preocupação com aquele filho
Então, assim, gente, eu fico imaginando, não, é inimaginável o que ela deve ter passado. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que a sua vida como mãe também não foi só de dias tristes. Ela também deve ter tido dias muito felizes com Sete e os outros filhos e filhas que ela deve ter tido. Então, realmente, uma vida assim marcada por muitos espinhos, muitas cicatrizes, muita tristeza junta, né? E vou adicionar aqui, eu tenho que olhar pro caderno, com noras e netos, que a Bíblia não mostra, né? Tipo, esse relacionamento, mas que provavelmente deve ter existido. Exatamente, Laís. Pois é, Thaís. Só que ao mesmo tempo, a gente vai aprender outro lado da vida de Eva, que não é apenas a culpa, né? Qual o seu testemunho para mim hoje? Isso falou muito ao meu coração, gente. Muito ao meu coração mesmo. Eu tendo a ser uma pessoa muito perfeccionista. Então, assim, quando eu cometo erros, que todos nós cometemos, eu me paraliso, eu fico assim, aquele estado de choque, de o que é que eu posso fazer para consertar isso. E muitas coisas, infelizmente, depois que você faz, não tem muito o que corrigir, né? Então, a primeira coisa que eu coloquei é continuar a confiar em Deus e prosseguir com a vida. Algumas coisas que a gente faz, algumas decisões que a gente toma, alguns relacionamentos, a gente não tem o que possa fazer. E tudo que você pode fazer é não permitir que aquela decepção, que aquela situação paralise o plano de Deus para a sua vida. Tem uma música de Ludmilla Feber que fala muito ao meu coração, que ela diz assim, que os planos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. E essa música, assim, ela fala muito ao meu coração, por quê? Porque realmente ela não desistiu. Eva poderia muito bem ter feito uma tragédia. Ela poderia ter tentado se matar. Ela poderia ter acontecido tanta coisa de ruim. Mas ela não permitiu que essas coisas acontecessem. Ela, a partir do momento da queda, a gente vê pelos testemunhos, da forma como ela fala, né, do nascimento dos seus filhos, ela diz, com a ajuda de Deus, Deus me deu um filho, né? Então, assim, a gente vê que ela tem um relacionamento com Deus, não parou ali o seu relacionamento com Deus. E ela não desistiu de fazer o plano de Deus. Deus a criou para ser a auxiliar, né, do seu marido, auxiliadora idônea. O termo, como a gente já falou, que Deus usa para auxiliar é um termo de guerra, que Deus usa para a gente, que Deus é o nosso auxiliador. Então, ela seria essa guerreira junto do seu marido. E Deus, ele é tão bondoso, tão gracioso, que ele permite e capacita Eva a continuar o seu papel como matriarca e auxiliadora. Então, ela não deixa de ter filhos depois, até mesmo depois que os seus 2 filhos acontece a tragédia com eles. Que ela poderia muito bem, não, cansei, né? Igual aquele meme que a pessoa joga os papéis pra cima. Cansei dessa vida, joga os papéis pra cima, depois sai coletando os papéis no chão. Não, esqueci. Não, mas é bem assim mesmo. Tipo, ela poderia ter feito isso, ela poderia ter desistido, mas ela não desistiu. Ela decidiu obedecer a Deus. E ela focou, gente, os olhos na vinda do Criador. Eu fico imaginando se a cada bebê que nascia dela, ela pensava que aquele bebê seria quem pisaria a cabeça da serpente, quem livraria, porque a partir dali eles não tinham a ideia do plano de salvação. Eles só sabiam que viria alguém, né, um libertador. Então, essa lição de Eva foi a maior lição de Eva para a minha vida. Foi a confiar, continuar confiando no trabalho de Deus e prosseguindo com o plano dele para minha vida. E que o fracasso
porque a gente vai ter fracassos, a gente vive num mundo quebrado. É uma corrente de vários gomos, né? Como uma corrente tem gomos que um segura o outro, alguém vai sempre arrebentar a corrente. E, infelizmente, ela vai arrebentar em você algumas vezes. Mas que a gente não possa permitir que esse fracasso causado por situações, por agente, muitas coisas que a gente não tem culpa, mas tem responsabilidade. Então, todas essas situações que a gente não permita que nos pare, que esse medo de fracassar nos paralise, que a gente possa continuar os planos de Deus pra gente. O último é: quais virtudes eu posso ver em sua vida? A virtude que eu destaquei na vida de Eva foi a coragem. Gente, eu não me imagino, tipo, eu tive 2 filhos aqui em um país estranho. A minha mãe veio ficar comigo, me ajudou, mas eu não imagino você ter um filho sem... Ela tinha Adão, mas também que provavelmente ele já deve ter ajudado ali com partos de animais, ele já tinha assim um conhecimento do que ajudar, do que fazer. Provavelmente Deus ensinou, né? Mas mesmo assim, a gente é tão limitado, eu não me imagino fazendo isso sem a minha mãe perto. Tipo, sem a minha mãe pra estar me ajudando ali, me cuidando de mim enquanto eu cuidava do bebê, né? Mais ou menos assim. E eu fico imaginando ela, né? Primeira mãe, primeira esposa. Ela não teve uma pessoa que foi antes dela, né? Ela foi a primeira de tudo. Então, isso tudo, e mesmo assim, ela continuava, né? Saiu do jardim, vamos criar filho. Criou 2 e depois ela continuou na obra e fazendo e cuidando da sua família. E sabe, gente, eu penso assim, a coragem de todas as virtudes, aqui a gente tem a lista das virtudes, né? Obediência, coragem, compaixão e diligência. Eu acredito que a coragem foi a que mais falou ao meu coração. Eu não sei qual é a realidade que você tá na sua vida agora, irmão, o que tá acontecendo com você, mas essa é uma palavra que eu quero deixar para sua vida hoje, na vida de Eva. A gente passou um mês estudando Eva e muitos foram os ensinos, né? A gente aprendeu sobre ser a imagem de Deus, a gente aprendeu sobre ser uma auxiliadora, qual o valor que isso tem para Deus, a gente aprendeu sobre nascimento, a gente aprendeu sobre tanta coisa sobre Eva. Mas se eu posso deixar para você uma palavra de encorajamento para a sua vida sobre a vida de Eva, não desista dos sonhos de Deus para você. Não desista. Deus, ele tem planos para sua vida e são planos para fazer você prosperar e não causar dano a você. Então, não permita que a queda paralise você. Eu vou estar orando agora e por nós do estudo. Eu peço que vocês também estejam orando pelo nosso estudo, que o Senhor esteja nos abençoando, o Senhor esteja nos protegendo no ministério, que o ministério esteja protegido dos ataques do inimigo. A gente foi muito atacada esse começo de ano, foi muito pesado mesmo. Eu tenho certeza que o inimigo não queria que esse estudo acontecesse de forma alguma, ele fez tudo, só que os planos de Deus, ele sempre, né, Deus usa tudo para a sua glória. Então, que a gente possa estar sendo grata ao Senhor por tudo que a gente por tudo que Deus tem feito através da nossa vida. E que os espinhos, né, da nossa vida, a gente possa estar pedindo a Deus que faça de nossa vida um milagre. Não é que as situações vão simplesmente sumir, mas que a nossa vida, ela possa estar sendo um milagre do trabalho de Deus, possa testemunhar Deus através dela, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, eu te peço por mim, pelas meninas, eu te peço que o Senhor nos ajude, nos guie,
Que os estudos sobre Sara sejam tão abençoados ou mais como Eva, Senhor. Que nós possamos estar aprendendo com essas mulheres que foram tão importantes na história do teu povo. E que o Senhor nos guarde com os teus anjos acampados ao nosso redor, nos livrando, ó Pai, de todo mal. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é e faz por nós. Amém. Amém, meninos. Um beijo, que Deus abençoe vocês e tenham uma semana abençoada. E vamos começar a partir do dia 1º de março. A gente vai começar lendo e estudando Sara, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.